Deus. Mensagem da Palavra de Deus. Graças a Deus. Quero mandar também um abraço especial a todos os pastores aqui de Casa Nova, ao Conselho de Pastores, que Deus abençoe nessa noite, ricamente em nome de Jesus. Ao seu presidente, vice, a todo o conselho, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra, um versículo muito conhecido, mas muito rico, e sabemos que temos muito ainda que explorar dentro desse versículo, porque a palavra de Deus ela se renova e somos felizes por isso, porque Deus ele fala de uma maneira especial com todos. E eu quero trazer aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, mas eu tenho certeza que nessa noite Deus tem coisas importantes para revelar a você dentro deste livro e capítulo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, muitos sabem de cor, mas estamos aqui com a Bíblia e vamos acompanhar a leitura dessa noite, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos repetir este versículo conhecidíssimo entre o povo de Deus. Uma carta entre as igrejas em que foram escritas, para ser mais específico, a igreja aí de Laodiceia. Diz aqui o versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bom, esse versículo é um versículo muito usado entre os evangelistas, não é? Entre os missionários que estão fazendo missão, que estão evangelizando. Então é um versículo que é bem claro do que Jesus quer fazer. Ele quer entrar na nossa casa, ele quer entrar na nossa vida, ele quer fazer morada, ele quer fazer uma obra maravilhosa. Mas nessa noite eu quero ministrar dentro de um tema muito importante para a tua vida. E para ministrar esse tema, eu tenho que ir para um outro livro, ao qual você vai ver aí, com certeza, algo de Deus para a tua vida. Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44. Já aprendemos que Jesus está batendo a porta de muitas pessoas. Isso ficou claro nessa noite mais uma vez, não é? Porque muitas pessoas já ouviram, mas parece que ainda não ficou claro que Jesus está à porta e que ele bate e que ele quer entrar. Estamos vivendo um tempo, para ser mais específico, um mês, em que as pessoas tendem a trancar a porta para Jesus, tendem a fingir que não está ouvindo Jesus. Por quê? Por causa da carne, é o que diz lá em Gálatas capítulo 5, que há uma luta constante entre a carne e o espírito. Então esse é o mês em que a carne, ele luta contra o espírito, a vontade do espírito, não é? Porque a carne, ela quer com certeza aí, nesse mês específico, festejar. Mas enfim, preste atenção para o que o Senhor nessa noite quer falar contigo, aqui em Ezequiel capítulo 44, versículo 1 e 2, diz assim: então fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, ao qual está fechada, e disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a gente viu que Jesus está à porta da nossa vida, a porta do nosso coração. Ele quer entrar, mas a tentação vai vir, aí é que vai piorar, a tentação vai bater todo dia, vai bater, mas eu te digo,
que Jesus está resolvendo tudo. Eu quero que você entenda nessa noite que você tem que ser firme, filho. Se você entendeu, se você decidiu que Jesus viesse na sua vida, você precisa deixar Ele. Você precisa deixar Ele agir. Você precisa deixar Ele trabalhar. Você precisa dar espaço para Ele na sua vida. E outra coisa, eu quero te levar para que você entenda, filho. Lá em Gênesis, você que está com a tua Bíblia aí, vá comigo em Gênesis capítulo 19, porque eu vou falar uma coisa muito importante e você vai entender essa insistência do inimigo na vida das pessoas que entregam a Jesus a sua vida. Gênesis é o primeiro livro aí. Gênesis capítulo 19. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 19. Olha o que diz aqui o versículo 6. Então saiu Ló a eles a porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui as minhas duas filhas, tenho que ainda não conheceram varão. Fora e trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões. Por quê? Por isso vieram à sombra do meu telhado. E eles, porém, disseram o quê? Sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, estes indivíduos veio aqui habitar, olha aí, e queria ser juiz de tudo. Agora que te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Mas aconteceu o quê? Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na sua casa e fecharam a porta. Deixe até aqui, depois eu vou dar continuidade a essa palavra. Deixa eu te colocar a parte do que está acontecendo aqui. Deus visitou Abraão juntamente com os anjos e disse: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a interceder: mas olha, se tiver lá pessoas, e Deus falou: se tiver lá justo, não vou destruir a cidade. E aí, os anjos quando chegaram à casa de Ló, Ló abriu a porta. Como muitas pessoas que ouvem a palavra, e a palavra realmente, ela emociona muitas pessoas. E as pessoas, elas abrem a porta. Não, pode, não, ai, Deus, entra, Deus. Mas aí o que é que acontece? A gente vê a postura desse homem. Ao abrir a porta, ele já tinha costume. Não é? E aí ele trata aquelas pessoas com respeito. Não faço não faça dessa forma não. E quantas pessoas estão tratando o pecado com respeito? Jesus entrou na sua vida e você ainda está preocupado o que você vai dizer para o pecado. Jesus entrou na tua vida e você aí está preocupado com o que você vai dizer para o engano, com o que você vai dizer para a mentira. Aí você fica tratando o pecado, o engano, a mentira, tudo isso com respeito. Oh, não, olha, não é assim não, olha isso daqui. Aí o pecado chega com aquela fúria, com aquela força, aí a pessoa diz: não, olha, querendo se justificar. Irmão, nessa noite Deus está falando: não trate o seu pecado com respeito. Você não deve nenhuma satisfação a ele. Não trate o seu pecado com respeito. Ló estava tratando o pecado com respeito. Não, olha, querendo dar uma satisfação. Irmão, quem está na tua casa é Deus, quem está na tua vida é Deus, deixa que Ele resolve. Aí o que foi que aconteceu? Os anjos, porque Deus envia, Ele está fazendo a obra, Ele envia os anjos dele. Aí os anjos pegou, puxou Ló, porque quando você trata o pecado com respeito, o pecado vai te tratar, sabe como? Com ignorância. A Bíblia diz que o quê?
que Ló foi arremessado, empurrou Ló. Ló queria bancar, não é? Ali a autoridade, e o pecado não respeita, irmão. A pessoa que não tem a sua vida em Deus, o pecado não respeita. É que nem a história daqueles jovens que dizem: mas eu expulso esse demônio no nome do Deus de Paulo. E o demônio disse: Paulo eu conheço, Deus também eu conheço, e vocês quem são? Meu filho, minha filha, se você continuar do lado de fora da porta, o pecado só tem de tratar você com ignorância, com indiferença. Você precisa estar dentro da porta, não do lado de fora. Ló saiu para fora preocupado. Meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? É sempre assim. A pessoa que já tem o costume de deixar a porta aberta, ela fica preocupada, ela teme, irmão. E a palavra de Deus diz o quê? Tema o Senhor, tema somente ao Senhor. Essa foi a conclusão do homem mais sábio da Bíblia, Salomão. Claro, né? Fora o Senhor Jesus. Ele disse: a conclusão de tudo é: tema a Deus. Mas ele temeu os homens. E Jesus fala num dos seus evangelhos: não tema aquele que pode tirar a tua vida, mas aquele que pode tirar e que pode dar. E Ló ficou como? Ele já tinha costume, irmão. E a pessoa, quando tem costume de deixar a porta aberta, o pecado vai chegar um momento que o pecado vai tratar com você com falta de respeito. Não vai te respeitar, não vai respeitar a tua autoridade. E ele tratando o pecado como? Com respeito. E nessa noite Deus está falando: não trate o seu pecado com respeito. Você não deve nenhuma satisfação para ele. E Ló saiu para dar satisfação. Ló saiu para dar satisfação, filho. Ló chegou e disse: não, aí o anjo chegou e disse: venha para dentro, rapaz, venha para dentro. Por quê? Porque Deus já entrou aqui. A provisão de Deus já veio a seu respeito. Deus ouviu a oração de Abraão. Deus enviou os anjos para te guardar, Ló. Deixa a porta fechada, Ló. E nessa noite Deus está falando com Lós: fecha a porta. Você não deve satisfação ao pecado. Você não deve satisfação à mentira. Você não deve satisfação ao engano. Você entregou a sua vida a Jesus, confia nele, e o mais ele fará. Confia de todo o teu coração. Se Deus entrou na tua vida, filho, pode ficar tranquilo. Não é porque esse pecado aqui, você não deve satisfação ao pecado. Você não deve tratar o pecado com respeito. Não abra a porta por nada, filha. Filho, nessa noite Deus está falando com você: não abra a porta por nada. Por mais que ela queira arrombar, por mais que o pecado queira arrombar, porque foi isso que aconteceu. O pecado é ousado, viu, irmão? Quando a porta não abre, ele tenta arrombar. Não é o que diz a palavra de Deus? Quando o inimigo sai da vida de uma pessoa, ele vai voltar com 7. E se encontrar o quê? A porta aberta. E aí a sua vida vai ficar pior que antes. Você está entendendo, minha filha, meu filho? Quando você deixa a porta aberta, as coisas ficam piores ainda. A porta que Deus entrou, ela precisa permanecer fechada. A porta que Deus entrou na tua vida, ela precisa permanecer fechada. Porque Jesus é tudo que você precisa. O inimigo, ele vai tentar arrombar, mas Deus já enviou os teus anjos para te guardar nessa noite. Deus está enviando os anjos para guardar a tua vida. Você não deve satisfação a pecado. Você não deve satisfação a mentira. Você não deve satisfação ao engano. Deus já está mandando os anjos para te guardar.